Bom, pessoal, bem, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa para vocês por não estar podendo ter um áudio melhor. Eu pretendo comprar um microfone melhor. E hoje nós vamos falar sobre essa treta que aconteceu aí do Monark, que eu acho que é muito relevante para o nosso país. Vejam só, gente. O Monark, infelizmente, bem infelizmente, ele é um cara normal. Ele é um cara que repete jargões muito ditos aqui no Brasil. As pessoas falam muitíssimo em liberdade de expressão. E daí quando algum cara realmente usa essa expressão, as pessoas ficam com raiva. O monarca, ele simplesmente usou a liberdade de expressão dele e pagou por isso. Veja só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me pauto pela Bíblia. E a Bíblia não diz que você tem total liberdade de expressão para falar o que quiser. Na Bíblia, de acordo com a Bíblia, se um cara ele fala uma blasfêmia, ele é condenado por isso. Se um cara desrespeita o outro, ele pode ser severamente punido por isso. As pessoas não são livres para falar o que elas quiserem, mesmo em opiniões políticas. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas você não é livre para falar o que você quiser. As pessoas insistem que você é livre, mas você não é livre. E sinceramente mesmo, ainda bem. Tem certas coisas que não podem ser ditas. Tem certas coisas que são absurdas. Num mundo normal, num mundo realmente ideal, você não poderia sair por aí discursando dizendo que ser gay não tem problema. Mas hoje você pode. Você pode pegar um megafone por aí e sair dizendo que ser gay não tem problema. Isso é liberdade de expressão. Percebe que a liberdade de expressão ela tem problemas? Você pode sair por aí falando absurdos. Que se a sociedade aceita, não importa se é certo ou errado, as pessoas vão deixar você falar. Essa ideia de idolatria, a liberdade de expressão, ela tem muito a ver com os gregos, tem muito a ver com a república. Eu não sou republicano. Eu acredito no que muita gente chamaria de teocracia. Eu acredito que o Criador dos céus e da terra é o único verdadeiro rei. Então é ele quem define o que você pode falar, como você deve agir, como a sociedade deve agir. O monarca, ele esfregou a liberdade de expressão na cara de muita gente. Muita gente que ficava falando liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão, agora vê o que é liberdade de expressão. Entendem? Um monte de cara tem liberdade de expressão para defender o comunismo, mas não tem para defender o cara do bigodinho. Entende? Isso é incoerência. Eu não suporto incoerência. Para mim, os dois deveriam ser proibidos. Para mim, o cara que defende o comunismo deveria ser punido por isso. Para mim, o cara que defende o bigodinho deveria ser punido por isso. Assim como o monarca foi. Não pela lei, né? Ele não foi punido pela lei, mas ele foi punido pela sociedade. Então vejam, o monarca, ele apenas está repetindo algo que muitas pessoas ficam repetindo. Quer dizer que você pode ter o posicionamento político que você quiser. Eu sou contra isso. Para mim, você só pode falar aquilo que a Bíblia te autoriza a falar. Você pode ter opinião sobre se o Schumacher ou o Rubinho vai vencer. Mas você não pode ter o posicionamento de falar que ser gay não é pecado. Para mim, você não pode falar isso. Se eu fosse um governante, você não poderia falar isso. Podem me chamar de autoritário, ditador, mas a real é essa. Entendem? Então, esse vídeo aqui não é uma tentativa de dizer que o monarca não errou de jeito nenhum. Ele errou gravemente. Só que ele errou igual quase todo mundo. Igual quase todo mundo erra. Eu mesmo, certamente,
já disse coisas bem piores, infelizmente. Quando eu era ateu, eu já disse coisas bem piores do que o monarca falou. Gente, blasfêmia é muito mais grave do que defender o cara do bigodinho, porque a blasfêmia é o ato direto, não é o ato indireto. O cara, indiretamente, ele ofendeu o Criador dos céus e da terra, porque ele defendeu o cara que exterminou com o povo santo, com o povo do Criador dos céus e da terra. Então, indiretamente, ele também cometeu uma blasfêmia, só que existem pessoas que fazem isso de forma direta. Isso não é punido. Percebe? Olha, sendo bem honesto, eu tenho amigos, ou quase amigos, que concordam com muitas filosofias comunistas, com muitas ideias do cara do bigodinho. Aí eu te pergunto, e aí? O que eu faço? Eu deixo de ser amigo de todo mundo porque o cara tem uma ideia feminista, ou uma ideia comunista, ou uma ideia do bigodinho? Percebe? É complicado. Eu sou contra a ideia de que tem que haver vários partidos no Brasil. Não deveria nem haver partidos no Brasil. Deveria ser algo que muita gente chama de teocracia. Muitas poderiam chamar também de monarquia. Digamos, um sub-rei, porque o rei mesmo é o criador dos céus e da terra, controlando as coisas. Eu sou a favor disso. Tem muita gente que vai achar que eu sou doido, fala, tá defendendo monarquia? Gente, se a monarquia existisse, você não veria uma bobagem dessa, um cara defendendo o cara do bigodinho. Você não veria isso, se fosse uma monarquia que segue os mandamentos. Se Êxodo 20 fosse a nossa Constituição. Essa que é a verdade. Olha, vamos ver um exemplo aqui. Quando eu vejo um comentário que vai muito contra o que eu digo, o que eu faço? Eu deleto, bloqueio a pessoa e ela não pode comentar mais. Sabe qual que é o nome disso? Censura. Esse é o nome disso. Quando eu bloqueio uma pessoa, quando eu deleto um comentário, o nome disso é censura. Eu te pergunto, e daí? Existe o certo e existe o errado. As pessoas não acreditam mais em certo e errado. Por isso que elas dizem que você pode falar o que você quiser. Porque para eles não existe um Criador dos céus e da terra para dizer o que é certo e o que é errado. Então as pessoas são contra a censura. Não pode haver uma censura que a pessoa começa a ficar desesperada, falando liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade onde, gente? Se eu falar uma coisa aqui que o YouTube não quer que eu diga, eles vão bloquear meu vídeo. Eles me deixam falar porque dá um pouquinho de visualização. Pode ser que dê um pouquinho de dinheirinho para eles. É por isso. Não é em nome da liberdade de expressão. Não sejam tolos, gente. Bem, era isso que eu tinha para falar. Meu objetivo não é dizer que o monarca agiu certo, muito pelo contrário. Eu quis provar aqui que ele não deveria ter o direito nem de falar isso, tá bom? Um forte abraço aí para vocês. Shalom.